Shalom de Deus, amadas, tudo bem? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica, em um ano. Eu estou usando a versão NAA, fique à vontade para usar a sua. Nós estamos no capítulo 4 do livro de Deuteronômio. Vamos lá? Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com os seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes ordeno: tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, aguardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos os estatutos, dirão: de fato, esse grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação a que tenha Deus estão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje lhes proponho? Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiverem diante do Senhor seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensinem aos seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte. E o monte estava em chamas, que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo, e vocês ouviram o som da palavra dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança que ordenou a vocês, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, para que vocês não viram aparência, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e virem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê.
Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela boa terra. Tenham o cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira, hoje toma o céu e a terra por testemunho contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes, aonde o Senhor os levará. Lá vocês servirão a deuses que são obras de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não comem nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe atenderem a vós, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Agora, pois, perguntem aos tempos passados que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde a extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos, ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio do outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido, com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com os próprios olhos. Isso mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele. Dos céus ele fez com que ouvissem a sua voz para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo sempre. Versículo 41, 3 cidades refúgio. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, para o nascente do sol,
para que ali pudesse se refugiar o homicida que tivesse matado involuntariamente o seu próximo, de quem antes daquilo não tivesse ódio algum. Esse homicida poderia se refugiar numa destas cidades e salvar sua vida. As cidades eram Bezer, no deserto, no Planalto, para os Rubenitas, Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e Golã, em Bazã, para os Manassitas. Segundo o discurso de Moisés, Moisés conta a história da legislação. Versículo 44. Esta é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito e tomaram posse da terra dele, bem como a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, para o nascente do sol. Estas terras se estendiam desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon. E incluíam toda a Arabá, além do Jordão, do lado leste até o mar de Arabá, pelas encostas do monte Pisga. Capítulo 5. Os 10 mandamentos. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com seus pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquela ocasião eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para santificar, como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa que pertença ao seu próximo.
Versículo 22. Moisés, mediador entre Deus e o povo. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês. Junto ao monte ele falou do meio do fogo, da nuvem da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu estas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouvirem a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim. Todos os chefes das tribos e os anciãos lhe disseram: Eis aqui o Senhor nosso Deus, nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, porque morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproxime-se você e ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falavam muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Vá e diga-lhes que voltem para suas tendas, mas você fique aqui comigo, e eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra que eu lhes darei, para que seja deles. Tenham o cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que vocês irão possuir. Capítulo 6. O grande mandamento. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam ao Senhor Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentada em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Versículo 10. Admoestações contra a desobediência. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que daria a vocês uma terra
com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a vocês, expulsando todo inimigo de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro os seus filhos perguntarem: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou? Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Aleluia! Agora nós vamos para uma breve explicação e aplicação espiritual desses 3 capítulos lidos. Aqui nos capítulos de 4 a 6 de Deuteronômio, Moisés está falando ao povo de Israel pouco antes deles entrarem na Terra Prometida. Ele relembra tudo que Deus fez e chama o povo para uma vida de obediência e fidelidade. Aqui no capítulo 4, Moisés lembra o povo de que a lei de Deus não deveria ser alterada. Eles não deveriam acrescentar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Capítulo 4. Okay. Eles não deveriam acrescentar nem tirar nada daquilo que Deus havia ordenado. Não poderiam mudar a lei, né? Deus havia se revelado a Israel de uma forma poderosa, libertando eles do Egito e guiando eles pelo deserto. Por isso o povo precisava guardar os mandamentos e viver de uma forma diferente das outras nações. A grande verdade do capítulo 4 é que Deus se revela através da sua palavra. E quem aguarda demonstra sabedoria diante do mundo. Isso é maravilhoso, né? Espiritualmente, isso nos ensina que hoje também nós não devemos adaptar a palavra de Deus à nossa vontade. A Bíblia continua sendo a revelação de Deus para nós. Quando vivemos de acordo com ela, mostramos ao mundo quem Deus é. No capítulo 5, Moisés relembra os 10 mandamentos, dados por Deus lá no Monte Sinai. Esses mandamentos revelam o caráter de Deus e mostram como o povo deveria viver, amando Deus acima de todas as coisas, né? Acima de tudo, vivendo em justiça com o próximo, né? Esses mandamentos também apontam para uma verdade espiritual bem maior. Ninguém consegue cumprir os mandamentos perfeitamente.
Nós somos errôneos, somos falhos, né? Somos pecadores, né? Por isso, eles nos mostram a nossa necessidade de um Salvador, que é Cristo, né? E em Jesus Cristo nós vemos o cumprimento perfeito dessas leis. E por meio dele nós recebemos o perdão e um novo coração para viver em obediência. Nós só vamos ser merecedores da salvação pela graça de Jesus, né? É por isso que Deus nos deixou os mandamentos, para que nós enxergássemos o nosso pecado, né? A lei revela o nosso pecado, revela os nossos erros. Não que Deus pensasse que nós fôssemos perfeitos. Não, ninguém é perfeito, ninguém vai conseguir essa perfeição. O único que foi perfeito e que cumpriu toda a lei foi Jesus Cristo. No capítulo 6, a gente encontra um dos textos mais importantes da fé de Israel, quando Moisés declara, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui nós aprendemos que a verdadeira fé não é apenas para conhecer a lei, mas amar a Deus com todo o ser. A palavra deveria estar no coração do povo, ser ensinada aos filhos e lembrada em todos os momentos do dia. Espiritualmente, isso fala diretamente com a igreja hoje. Deus não quer apenas a religião exterior, mas o coração que o ame de verdade. A fé precisa ser vivida dentro das nossas casas, ensinada à próxima geração e praticada no dia a dia. Nós temos que ensinar os nossos filhos, nossos netos, né? Os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos nossos filhos. Esses capítulos também apontam para Jesus. Ele ensinou que o maior mandamento é exatamente amar a Deus de todo o coração, né? E mostrando que toda a lei encontra o seu verdadeiro significado nele, né? O Senhor Jesus disse, né? O maior mandamento de todos é amar a Deus de todo o seu coração, acima de todas as coisas, e amar o seu irmão como a nós mesmos. Mostrando isso, né? O verdadeiro significado, né? Aplicando para hoje, né? Em Deuteronômio 4:6 nos ensina 3 verdades importantes. A palavra de Deus não deve ser modificada, mas obedecida. A lei revela o caráter santo de Deus e a nossa necessidade de um Salvador. Que a verdadeira fé se expressa em amar a Deus e viver sua palavra diariamente. Quando nós colocamos a palavra de Deus no coração, a gente está ensinando para os nossos filhos a viver em obediência, mostrando ao mundo que nós pertencemos ao Senhor. E assim como Israel foi chamado para ser luz entre as nações, hoje a igreja também é chamada para refletir essa mesma luz, que é através de Cristo nós alcançamos, né? E que possamos ser cheios dessa luz, né? Em meio a uma geração que precisa dessa luz, que precisa conhecer a verdade. Porque a luz de Cristo dissipa, né? Todas as trevas, né? E nós só vamos poder fazer o ID do Senhor se nós tivermos essa luz em nós. Nós teremos poder e autoridade espiritual para ajudar as pessoas que ainda não conhecem a luz de Cristo, o amor de Cristo, a serem alcançadas, né? Por essa luz, pela verdade, pela palavra do Senhor, pelo amor de Jesus, por sua graça salvífica, né? Então aqui nós terminamos mais uma leitura. Deus te abençoe.